Capítulo 396. Testando um. The Author's POV. Saltei do edifício e aterrissei suavemente no chão, caminhando em direção ao En. Você está bem? Sim. Ele respondeu, os olhos saltando por todo o escudo. Minhas sobrancelhas se franziram com suas ações. O que há de errado? Nada. Ele puxou um lenço e começou a limpar a sujeira do seu escudo. Um suspiro escapou dos meus lábios ao ver isso. Desde Enlow, ele sempre agiu dessa forma sempre que seu escudo ficava sujo. Eu nem sabia como reagir a essa altura. De lado, além da leve sujeira em seu corpo e escudo, ele realmente parecia estar bem. Vamos conversar mais tarde. Por enquanto, dê um passo para trás. Espere. Interrompendo, estendi a mão e virei a cabeça. Não se preocupe, estou apenas pegando emprestado. Você pode lutar com ele depois. Meu objetivo era testar as cartas mágicas. Eu não ia matá-lo. En poderia facilmente enfrentá-lo no futuro. Além disso, no momento, John ainda era mais forte que En por um pequeno rango. Tá bom. O que eu disse pareceu ter algum efeito em En, que acabou dando um passo para trás. Assenti, satisfeito. Parece que ele ainda tinha um certo respeito por mim. Você ainda não me respondeu. Quem é você? A voz de John ecoou por trás enquanto uma poderosa onda de mana emanava de seu corpo. Ignorando-o, abaixei a cabeça e observei as cartas em minha mão. Bola de fogo, muro de gelo, tremor e cegueira. Esses eram os feitiços criptografados nas cartas mágicas. Eram feitiços bastante simples, mas ainda assim poderosos. Pelo menos, eram poderosos o suficiente para lidar com a pessoa à minha frente. A razão pela qual Melissa escolheu criptografar esses feitiços foi porque os outros eram muito complicados para o nível atual de desenvolvimento dela. Levantando a cabeça e olhando para o lugar cercado por pessoas, voltei a olhar para John. Parece que uma grande multidão se formou ao nosso redor. Isso é bom. John se abaixou e puxou seu escudo. Ele assumiu uma postura semelhante à de En. Mas, se eu tivesse que dizer, era um pouco mais refinada. Não tenho certeza se era mais eficiente, porém, vou te manter sob controle até que os outros cheguem. Veja como você pode explicar o fato de estar aqui apesar de não ser um dos participantes. Rolei os olhos para suas palavras. Honestamente, se eu explicasse a ele corretamente, poderia resolver todo esse conflito, mas, por que eu faria isso? Tinha o material de teste perfeito bem na minha frente. Por que eu perderia uma oportunidade tão boa? Virando a cabeça, olhei para En e murmurei suavemente. Preste muita atenção. Bang! Então, pressionando meu pé no chão, disparei em direção a John. Em poucos segundos, já estava diante dele. Reagindo ao meu súbito aumento de velocidade, John deu um passo à frente, e o chão sob ele se quebrou, pequenas pedras disparando para cima. Desviando das pedras, cheguei rapidamente até ele. Ao me aproximar, tudo o que vi foi um enorme escudo. Parecia que eu estava enfrentando uma imensa tartaruga. Francamente, apesar da minha experiência, não vi nenhuma abertura. Ainda assim, não fiquei desanimado com isso. Vamos ver. Puxando a carta mágica Bola de Fogo, canalizei minha mana nela. Então, virando meu corpo de lado, deslizei antes do escudo e bati a carta diretamente nele. Smack! Como não queria que ele percebesse que havia colado a carta em seu escudo, coloquei bastante força no meu ataque. No momento em que minha mão atingiu o escudo, um vento circular pressurizado disparou do ponto de contato entre minha mão e o escudo. Foi. Como resultado, o chão ao nosso redor se curvou para baixo. Então, pressionando meu pé no escudo, saltei e fiz uma cambalhota para trás, me distanciando dele. Foi só isso. Assim que me afastei, John, abaixando seu escudo, olhou para mim. A confusão cruzou seu rosto. Foi essa a força do seu ataque? Ele questionou novamente. As bordas de seus lábios se ergueram. Sem dizer nada, toquei meu queixo. Uma é suficiente. Pelo que Melissa me disse, levaria 1,5 segundos para ativar a carta. No entanto, se quisesse, também poderia atrasar a ativação da carta em mais 10 segundos canalizando minha mana dentro de uma área específica que atrasaria o fluxo. Esse era um recurso que eu sugeri a ela há algum tempo e que queria testar. Fico feliz que ela tenha escutado. Tente atacar novamente. John provocou. Ignorando suas provocações, tirei outra carta mágica e novamente disparei em sua direção. A velocidade com que fui era a mesma de antes.
Bang! No momento em que cheguei diante do escudo, pressionando meu pé esquerdo no chão, meu corpo disparou para o lado direito e mais uma vez bati uma carta em seu escudo. Smack! Outro poderoso vento disparou entre o ponto de contato entre minha mão e o escudo. Apesar disso, John permaneceu imóvel. Acho que 2 são suficientes. Distanciando-me de John mais uma vez, parei. Como o limite de tempo era de apenas 10 segundos, não havia tempo suficiente para adicionar uma terceira. Mas considerando a força do meu oponente, isso era suficiente. Você já terminou de brincar. Erguendo-se, John parou seus passos. Franzindo as sobrancelhas com força, ele me encarou. Não sei o que você acabou de fazer. Eu teria cuidado se fosse você. Chua! Antes que ele pudesse terminar a frase, seu escudo brilhou, e uma chama brilhante rompeu, envolvendo seu corpo completamente. Ele nem teve tempo de gritar antes de seu corpo inteiro ser aprisionado pelas chamas. Na verdade, embora fraco, eu pude ouvir um pequeno grito escapando de seus lábios. Ai caramba! À medida que os segundos passavam e as chamas que envolviam John cresciam, meus olhos se abriram wide. As chamas eram muito mais fortes do que eu havia imaginado. Virando a cabeça em direção a Melissa, encontrei-a olhando para o corpo em chamas de John com entusiasmo. Com um bloco de notas à sua frente, ela notava várias coisas. Ao seu lado, Amanda tinha uma expressão impotente no rosto. Virando a cabeça, nossos olhares se cruzaram e eu dei de ombros. O que eu esperava? O que está acontecendo aqui? Foi então que uma voz familiar soou de repente. Virando a cabeça, avistei uma figura conhecida correndo em nossa direção. Cabelos longos e negros, cabelos em tom de ametista, era Donna. Foi. Aparecendo bem diante de John, Donna acenou a mão e as chamas que envolviam seu corpo desapareceram completamente. Assim que as chamas desapareceram, John se ajoelhou no chão. Sua respiração estava extremamente ofegante, e parte de seu cabelo estava queimado. Felizmente, isso foi o máximo de seus ferimentos. Suspirei aliviado ao ver isso. Felizmente, ele se especializou em defesa. Se ele tivesse realmente se ferido gravemente, eu teria me metido em uma boa dor de cabeça. Não seria algo a ponto de eu ser expulso pela União ou algo assim, mas ainda assim seria incômodo. Você fez isso. A voz arejada me trouxe de volta aos meus pensamentos. Virei a cabeça, e meus olhos se encontraram com os de Donna. Ela tinha um olhar gélido enquanto me observava. Gulp. Enquanto era encarado por Donna, engoli em seco. Ela pode não estar liberando nenhuma pressão, mas a aura que seu corpo emanava não era brincadeira. Era sufocante, para dizer o mínimo. Felizmente, não era nada muito sério. Por ter estado perto de ranqueamentos antes, a pressão que ela exalava não era nada que eu não estivesse acostumado, e logo recuperei a compostura. Parece que não tenho escolha. Respirando fundo e abaixando a cabeça, murmurei dentro da minha mente. Indiferença do monarca. O torneio estava se aproximando em alguns dias e Donna deveria apresentar um resumo aos participantes sobre quem eram seus oponentes e como a estrutura do torneio funcionava. Mas assim que estava prestes a chegar à residência, ela viu de repente uma chama brilhante na distância. Embora fraca, ela também podia ouvir um grito abafado. Sem hesitar, disparou em direção ao som. Quando chegou, foi então que viu 2 homens lutando entre si. Um parecia estar bem, enquanto o outro estava completamente envolto em chamas poderosas. Sem hesitar, ela levantou a mão e rapidamente removeu as chamas do corpo do indivíduo. Felizmente, as chamas se dissiparam rapidamente, revelando as feições de um jovem próximo dos 20 anos. John Berson. Donna o reconheceu instantaneamente. Ele era uma das poucas pessoas a quem ela prestava muita atenção devido ao seu talento excepcional. Uma vez que se certificou de que ele estava bem, virou-se para encarar o autor do incidente. Suas sobrancelhas se franziram instantaneamente assim que seus olhos pousaram nele. Nunca o vi antes. Donna havia memorizado os rostos de todos os 500 participantes, e ainda assim, o rosto à sua frente não era alguém daquela lista. Instantaneamente, ela ficou mais alerta. Quem é você? Ela perguntou enquanto secretamente canalizava mana dentro de seu corpo, pronta para ser utilizada a qualquer momento. Você não precisa saber. Abrindo a boca, uma voz fria e sem emoção ecoou pelo ar. Os olhos de Donna se abriram ligeiramente. Aquele olhar parecia familiar. Olhos frios e uma voz sem emoção. Ela se lembrou de ter visto um olhar semelhante no passado.
A mana ao redor de seu corpo vacilou levemente. Acalmando-se, ela olhou mais de perto para ele. Ele tinha cabelos loiros e olhos verdes. Não parecia particularmente bonito, mas ainda era atraente à sua maneira. Além disso, parecia estar na casa dos 20 anos. Não parecia alguém que ela conhecesse, no entanto, a aura que ele emanava era estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo, não era. Ela não conseguia identificar, já que ele estava escondendo sua aura, mas Donna percebeu que o homem à sua frente era forte. Talvez não tão forte quanto ela, mas comparado a John, ele estava em um nível completamente diferente. Ele também não parece estar usando uma máscara de pele. Isso foi outra coisa que ela notou. Se ele estivesse usando uma máscara de pele, Donna teria conseguido perceber com um rápido olhar, mas ele não estava, significando que realmente era alguém que ela nunca havia encontrado antes. Mas isso tornava tudo ainda mais estranho. Como alguém tão talentoso quanto ele poderia passar despercebido por tanto tempo? Algo não fazia sentido. Acalmando-se, ela perguntou: "Nunca o vi na lista de pessoas que deveriam estar aqui. Só quero saber o que você está fazendo aqui." Ele estava sendo assediado, então eu ajudei. Virando-se, ele apontou para outro jovem à distância. Sentado na grama, havia outro rapaz loiro. Ele parecia estar limpando seu escudo. Donna ficou mais uma vez surpresa. Eu também nunca o vi antes. Suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Dois indivíduos que ela nunca tinha visto antes. Algo estava estranhamente errado com a situação. Voltando a atenção para o principal rapaz loiro, Donna canalizou sua mana em seus olhos. "Deixe-me ver quem você realmente é." Como ele não estava planejando revelar quem era, Donna planejava usar seus poderes para descobrir. Normalmente, ela não teria feito isso, mas como isso envolvia o destino da humanidade, não teve escolha. "Nós somos dos humanos que vêm de Enlow." Mas antes que Donna pudesse usar seu poder, como se soubesse o que ela estava prestes a fazer, o rapaz loiro falou. Instantaneamente, o brilho nos olhos de Donna recuou. "Os humanos de Enlow? Não é a cidade dos anões?" É. Um súbito olhar de compreensão surgiu nos olhos de Donna. Oh. Isso mesmo, Mônica me disse que Douglas estava lá. Mas por que alguém tão jovem quanto ele também estava vindo de lá? Donna não sabia muito sobre a situação dos anões, mas ainda estava um pouco cética. Ela sabia que a missão era algo que exigia a assistência de Douglas, mas por que duas pessoas tão jovens quanto eles também iriam? Algo não fazia sentido para ela. "Ok, por enquanto, quero que vocês fiquem aqui para que eu possa." "Donna, está tudo bem. Eu posso confirmar para eles." Interrompendo-a, uma voz aguda e familiar soou à distância. Donna reconheceu instantaneamente a voz. "Mônica!" "MHM." Acenando calmamente com a cabeça, com as mãos atrás das costas, Mônica parou bem diante do rapaz loiro. Inclinando o corpo para frente, as bordas de seus lábios se curvaram para cima antes que ela o desse um tapinha no ombro levemente. Durante toda a troca, o jovem loiro permaneceu indiferente. "Esse cara aqui é, de fato, nosso pequeno Júnior." Virando a cabeça para olhar para Donna, Mônica sorriu ainda mais brilhantemente. "Um muito talentoso, por sinal." Capítulo 397. Sonho ou realidade? 2. The Autor's POV. "Júnior, do que você está falando, Mônica?" "Oh Deus!" Na chegada de Mônica, os efeitos da indiferença de Monarch começaram a desaparecer. Meu objetivo era impedir que Donna usasse seu poder para me fazer falar. Com Mônica aqui, as chances disso acontecer eram quase nulas, e assim, a indiferença de Monarch se dissipou. Enquanto caminhava ao meu redor, um olhar travesso apareceu no rosto de Mônica. O que ela está planejando? Desconfiança relampejou em meus olhos. Com as mãos atrás das costas, Mônica girou e assobiou. Ei. Bem, pelo menos tentou. Um esforço desperdiçado da parte dela, pois soava mais como se estivesse soprando ar. Ela rapidamente desistiu após algumas tentativas. Então, chegou ao lado de Donna e a tranquilizou. "De qualquer forma, como eu estava dizendo, você não precisa se preocupar com esses dois. Se você diz..." Donna acenou com a cabeça, com um olhar confuso em seu rosto. Era claro que ela ainda estava surpresa com a notícia. Mas como era Mônica quem a estava informando, ela apenas concordou. "Então, está tudo resolvido." Virando a cabeça, Donna olhou para John, que estava se levantando lentamente. Embora estivesse machucado,
não era tão grave. Ao passar a mão pelo cabelo para trás da orelha, ela suspirou. Já que ele está bem, acho que está tudo certo. Certo. Fui em direção a John. No momento em que fiz isso, a voz de Donna ecoou atrás de mim. O que você está fazendo? Estou apenas pegando minhas coisas de volta. Abaixando-me, peguei as 2 cartas mágicas que usei. Elas ainda estavam intactas, mas em comparação com a primeira vez que as usei, brilhavam menos. O que são essas? Uau! Observando as cartas, a voz de Mônica ecoou de repente na minha frente, me surpreendendo. Inclinando-se para frente, ela olhou curiosamente para a carta em minha mão. É isso que você usou para derrotá-lo? Ela estendeu a mão, tentando tocar a carta. Movendo minha mão para longe, lancei um olhar fulminante para ela. Mãos longe. O que? Isso é proibido. Você saberá mais sobre isso depois. TSK. Mônica estalou a língua e cruzou os braços. Felizmente, ela foi razoável o suficiente para parar. Afinal, ainda havia uma multidão de pessoas ao nosso redor. Miserável! Ela murmurou para si mesma. Rolei os olhos e inclinei a cabeça na direção de En. En, vamos! Levantando a cabeça, En guardou seu lenço. Inclinando-se para o lado para garantir que não havia manchas em seu escudo, só depois de ter certeza de que estava brilhando é que finalmente se levantou e acenou com a cabeça. Certo. Preciso ter uma conversa com Malville sobre isso. Está ficando fora de controle. Se me der licença. Acenei com a cabeça na direção de Donna e Mônica, e subi de volta as escadas sob o olhar de todos. Enquanto subia, podia sentir os olhos de Donna queimando nas costas da minha cabeça, mas ignorei isso rapidamente. Ela provavelmente descobrirá logo. Não que eu estivesse tentando esconder. A única razão pela qual ainda estava usando uma máscara era porque muitas pessoas conheciam meu rosto, e a questão sobre 876 ainda não estava resolvida. Claro, eu tinha planos sobre isso. Subindo as escadas, não demorou muito para eu parar em frente à residência de Melissa. Parando diante dela, entreguei as cartas de volta. Aqui, elas não são ruins. Fique com elas. Mas, levantando a mão, Melissa me devolveu as cartas. A surpresa apareceu em meu rosto. Quando você de repente se tornou tão generosa? O rosto de Melissa se contorceu com minhas palavras. Por que você acharia que eu gostaria de algo que você tocou? A compreensão iluminou meu rosto. Entendi. Ainda assim, rapidamente contra-argumentei. Não podia deixá-la me superar nesse aspecto. Por que não gostaria? Você não viu meu corpo? Sim, fiquei cega depois que voltei para casa. TSK. Estalei a língua. Do canto do olho, pude ver Amanda cobrindo os olhos com a mão. Compreensível, acho que até ela não conseguia lidar com a mesquinharia de Melissa. De qualquer forma, fique com as cartas. Tenho muitas delas. Bem, se você diz. Coloquei as cartas de volta no meu espaço dimensional. Elas podem acabar sendo úteis no futuro. Na verdade, ainda precisava testar as cartas corretamente. John não se mostrou um bom saco de pancadas. Foram necessárias apenas 2 cartas para derrubá-lo. Fiquei meio decepcionado. Pelo que vi, En era mais habilidoso. Enquanto pensava, folheando seu pequeno bloco de notas, Melissa voltou para seu quarto. Ok, se você puder se afastar. Tenho trabalho a fazer. Se clank. Antes que eu pudesse dizer algo, a porta se fechou com um estrondo. Balhando a cabeça, olhei para En. Que horas são? Por volta das 12. En respondeu depois de olhar para o relógio. 1. Olhando para trás, na direção de Amanda, perguntei. Quer sair para comer alguma coisa? 1. Amanda pensou por um momento antes de acenar. Então me virei para En. E você? Não, desculpe, não posso. Oh, tem algo mais? Sim, eu deveria me encontrar com Leopold. Leopold. Deixa pra lá, prefiro não perguntar. Os sintomas de abstinência de Leopold estavam se tornando cada vez mais severos. Já tinha chegado ao ponto em que seu rosto estava afundado pela privação de sono. Devo chamar o Kevin. Baixando a cabeça, tirei meu dispositivo de comunicação e enviei uma mensagem para Kevin. Vim. Não demorou muito para ele responder. Inesperadamente, ele também me rejeitou. Desculpe, não posso.
Estou ocupado. Fiquei um pouco perplexo com a rejeição, mas não pensei muito. Talvez ele estivesse treinando. Acho que ele também não está disponível. Encolhendo os ombros, olhei para Amanda. Bem, parece que somos só nós dois. Com a mão no queixo, um olhar complicado cruzou a testa de Donna. O que há de errado? Ao lado dela estava Mônica. Com as mãos atrás da cabeça, ela tinha uma expressão despreocupada. Sentindo que algo estava errado com o humor de Donna, perguntou: Está tudo bem com você? Os passos de Donna pararam. Levantando a cabeça, olhou para Mônica. Me diga, Mônica, aquele cara de antes era alguém que eu conheço, certo? É. Parando, os olhos de Mônica se abriram. Afastando os braços da cabeça, ela olhou casualmente ao redor. Estou certa. Donna reiterou. Seu tom estava muito mais sério do que antes. Submetida a tal tom, Mônica acenou rapidamente com a cabeça. Sim, você está certa. Quem é? É. Pinçando a parte de seu nariz, Donna levantou a mão para impedir que Mônica falasse. Espere, não me diga. Acho que já tenho uma ideia. Só pode haver uma pessoa que interage com Melissa e Amanda daquela forma. Além disso, aquele olhar. Aquele olhar frio e sem emoções. Ela achava que estava exagerando na época, mas finalmente percebeu porque aquilo parecia tão familiar. Se houvesse alguém com aquele olhar que se desse bem com Melissa e Amanda, que geralmente não falavam com ninguém, só poderia ser uma pessoa. Donna levantou a cabeça. Virando-se na direção dos dormitórios, seus olhos cor de ametista brilharam. Logo, um sorriso apareceu em seu rosto enquanto murmurava. Entendi. Sem dúvida você estava reagindo assim. Sitting na própria sala, encostado em uma cadeira com os braços cruzados, Kevin encarava o painel à sua frente. Atenção! 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 O fragmento temporal fixou os olhos em você. Quanto mais ele olhava para isso, mais forte ficava a expressão de preocupação em seu rosto. O que é isso? Fazia um tempo que não via isso, mas a sensação de pressentimento aumentava cada dia que passava. Era como se estivesse lhe dizendo que algo ruim estava prestes a acontecer. Kevin tinha sido cauteloso durante toda a viagem e nos últimos meses, mas a inquietação dentro dele só crescia com o passar do tempo. Já tinha chegado ao ponto em que ele estava começando a ficar paranoico. Vim. HM. Distraindo-o de seus pensamentos, o som de seu dispositivo de comunicação vibrando. Baixando a cabeça, ele olhou para seu dispositivo. Era a Ren. Você quer almoçar comigo e com Amanda? Fitando a mensagem, Kevin voltou sua atenção para o painel à sua frente. Claro, não se esqueceu de responder a Ren. Desculpe, não posso. Estou ocupado. Vim. Assim que fez isso, Kevin se levantou e começou a andar em círculos pelo quarto, com um olhar pensativo no rosto. Sincronização, 27%. Esta é a única pista que tenho sobre o fragmento temporal. Mas como ele deveria aumentar a taxa de sincronização? Tentou perguntar ao sistema, mas este ignorou completamente suas palavras. Normalmente, ele daria respostas, mas desta vez ficou em silêncio. Isso foi mais uma coisa que aumentou a inquietação na mente de Kevin. Ele realmente tinha uma sensação incômoda de que esses eventos de sincronização eram muito importantes. Não, ele sabia que eram importantes. Especialmente depois de ver a mensagem sobre o fragmento temporal. Kevin não era alguém que gostava de deixar os problemas para depois. Desde a aparição da mensagem, ele tentava encontrar uma solução, mas apesar de todas as suas tentativas, não conseguia encontrar a resposta. Espere, e se eu usar o livro? Um pensamento cruzou sua mente de repente. Isso mesmo, da última vez que passei por um evento de sincronização, foi depois que algo aconteceu com Ren e eu toquei o livro, que se chamava O Códice do Tempo. A mente de Kevin começou a acelerar. Ele sentia que estava se aproximando da solução. Parando seus passos, ele colocou o braço sob o queixo. Códice do Tempo. Fragmento temporal. Seus olhos se abriram amplamente. E se esse tal fragmento temporal não estiver me procurando, mas sim o Códice do Tempo? Muitas ideias começaram a passar pela cabeça de Kevin enquanto ele andava pelo quarto. Ele estava procurando o livro vermelho. Ele tinha um pressentimento de que talvez pudesse encontrar uma resposta lá. Onde eu deixei? Mas ao procurá-lo em seu quarto, percebeu de repente que não deveria estar onde originalmente pensava que estava. Em sua mesa.
Na verdade, essa não era a primeira vez que isso acontecia. Às vezes, ele encontrava seu livro a alguns centímetros de onde deveria estar, ou às vezes ele simplesmente caía. Não acontecia com frequência, talvez uma vez a cada poucos meses, mas agora estava completamente desaparecido. Ele nunca pensou muito sobre isso antes, pois o livro não era algo que os outros, além dele, podiam ver. Mas agora, com a ideia do fragmento temporal passando pela sua mente, a inquietação dentro dele só aumentava. Onde está? Não está aqui também? Andando pelo quarto, ele começou a entrar em pânico. Vendo seu quarto de cabeça para baixo, a respiração de Kevin logo se tornou ofegante. Aia, não, onde está? Coçando a parte de trás da cabeça, ele murmurou. Sumiu. O livro havia sumido. Não importava quanto ele procurasse, o livro havia desaparecido. Mas como? Quem poderia ter levado o livro? Eu já testei. Não há como ninguém ver o livro além de mim. Ai. Mordendo os lábios com força, Kevin deu um passo à frente. Mas foi então que, de repente, sua visão ficou turva. Seu pé tropeçou levemente e a energia dentro de seu corpo de repente se esgotou. Antes que percebesse, o chão se aproximou de sua visão. Missão de emergência. Descrição. Sincronização. Mais 7%. Mas justo quando estava prestes a cair, um painel apareceu de repente na sua frente. Sua mente estava ficando mais nebulosa a cada segundo, mas ele conseguiu distinguir o conteúdo do painel. Bang! Infelizmente, ele não conseguiu ver por muito tempo, pois sua cabeça logo bateu contra o chão e sua consciência escorregou. Capítulo 398. Sonho ou realidade? The Author's POV. Eu gostaria de pedir isso, por favor. Sentada dentro de um restaurante, Amanda podia ouvir a voz de Ren vindo de frente para ela. Ele estava fazendo o pedido de uma refeição. Sim, quero isso e isso. Ele apontou para o menu na mesa. Esse aqui também parece interessante. Depois de pedir mais algumas coisas, levantando a cabeça, ele olhou para ela. E você? Já fez o seu pedido? MHM. Amanda acenou com a cabeça. Ela já havia pedido antes. Ao contrário dele, ela só precisava de uma refeição para se sentir satisfeita. Ah, entendi. Ren acenou em compreensão. Ele então se voltou para a garçonete. Acho que é isso. Com um simples aceno, a garçonete élfica se afastou. Olhando para as costas da garçonete, Ren se recostou na cadeira. Quem diria que eles também tinham restaurantes aqui? O lugar onde estavam era um dos restaurantes mais famosos de Isanor. Ren escolheu aquele lugar. O design interno do local transmitia uma sensação de calma e tranquilidade, com um estilo simples, mas elegante. Plantas apareciam por toda parte, e um leve perfume de lavanda pairava no ar. Como está a Nola? Enquanto se deixava envolver pelo ambiente, a voz de Ren de repente chegou até seus ouvidos. Virando a cabeça, ela respondeu. Ela sente sua falta. Amanda tomou um gole de sua bebida. Era o mesmo melão que serviam no salão. É mesmo. MHM. Ela sempre fala de você. Entendi, parece que ela não esqueceu de mim. Levantando a cabeça, Amanda podia sentir claramente o alívio na voz dele. Acenando com a cabeça, ela tomou outro gole da bebida. Eu a levo para a guilda de vez em quando seus pais estão trabalhando. Na guilda. Ela gosta bastante do lugar. Maxwell, seu mordomo, era especialmente apegado a ela. Pensando nisso, um sorriso surgiu em seu rosto. Você deve realmente gostar da Nola. Um sorriso logo apareceu no rosto de Ren ao olhá-la. No entanto, o sorriso não durou muito, pois ele logo abaixou a cabeça. Quantos anos ela tem agora? 4. 5. Faz tempo que não a vejo. Se ao menos. Está tudo bem. Amanda o tranquilizou. Franzindo os lábios, ela colocou a bebida para baixo. Ela não era a melhor pessoa para falar sobre relacionamentos, mas, tendo interagido o suficiente com Nola, sabia que a menina não ressentia de forma alguma por não estar presente. Apenas compense mais tarde. Compensar. Passe um tempo com ela depois. Não sei se terei tempo no futuro. Ah! Olhando para Ren, uma ideia de repente surgiu na mente de Amanda. Posso gravar uma mensagem de vídeo, se você quiser. Uma mensagem de vídeo? Boa ideia!
O vigor voltou ao rosto de Ren. Ele então olhou para os lados. Onde devemos gravar? Vamos gravar lá fora. Amanda sugeriu. Não era realmente apropriado fazer isso ali, já que os convidados precisavam manter um certo volume. Felizmente, Ren parecia ter percebido isso, pois logo acenou com a cabeça. Você está certa. Vamos fazer isso depois de comer. Seguindo suas palavras, uma atmosfera calma envolveu o ambiente enquanto nenhum dos dois falou por alguns minutos. Ao olhar para Ren, que estava sentado em frente a ela, Amanda tinha uma expressão complicada no rosto. Além das sessões de treino matinal, esta poderia ser a primeira vez que realmente conversavam a sós. Desde o desaparecimento dele, Amanda teve muito tempo para refletir sobre si mesma. Atualmente, ela não tinha certeza sobre seus sentimentos em relação a ele. Quando ele desapareceu pela primeira vez, percebeu que gostava dele. Era uma emoção estranha que nunca havia sentido antes, mas não durou muito, pois a morte dele e seu trabalho a distraíram desse assunto. Agora que ele estava de volta na frente dela, Amanda não sabia o que sentia por ele. Eu gosto dele ou não? Sua mente estava confusa. Como a próxima mestre da guilda número 1 no domínio humano, ela tinha sua cota de pretendentes. Seria uma mentira dizer que não tinha. Eram todos bonitos e tinham boas origens, mas não importava quantos tentassem se aproximar dela, Amanda só podia sentir repulsa por eles. Podiam tentar esconder, mas Amanda conseguia ver através da ganância deles. Era claro que estavam apenas atrás de sua beleza ou da guilda. Nenhum deles realmente a compreendia. Deixa que eu arrumo isso para você. Distraída de seus pensamentos, Ren de repente se inclinou para frente e corrigiu a posição dos talheres dela. Ela estava tão distraída que só percebeu isso agora. Melhor, não é? Ele perguntou com um sorriso, antes de se recostar na cadeira. Olhando para os talheres, Amanda baixou a cabeça e murmurou suavemente. Obrigada. Seu coração, que não havia se movido uma vez, finalmente pulou uma batida. Poucos sabiam sobre seu pequeno transtorno obsessivo-compulsivo. Era uma pequena condição que a fazia obsessiva por limpeza e simetria. A incomodava sempre que via algo que não estava posicionado corretamente. E mesmo que soubessem, ninguém se esforçaria para ajudá-la. Pelo menos, não até conhecer Ren, que fazia esses pequenos gestos de vez em quando no lock. Talvez fossem pequenas coisas como essa que fizeram Amanda se sentir mais consciente sobre ele. Era como se ele soubesse exatamente o que ela gostava e não gostava. Oh, Amanda! A voz de Ren soou de repente. Levantando a cabeça, Amanda olhou para ele e seus olhares se encontraram. Sim. Diga-me se estou vendo coisas. Estendendo a mão, Ren apontou para a janela do restaurante. Virando a cabeça, os olhos de Amanda se apagaram. Do lado de fora da janela, com as mãos juntas para ter uma visão melhor do interior do restaurante, estava Emma. Olhando ao redor do lugar por um breve momento, seus olhos logo se encontraram com os de Amanda, e ela pôde ver claramente os olhos de Emma brilhando. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Emma entrou no restaurante e foi em direção a ela com um sorriso radiante. Ha, Amanda, que surpresa te ver aqui. MHM. Amanda acenou com a cabeça. Estou atrapalhando? Emma perguntou. Baixando a cabeça, seus olhos logo pararam em Ren. Você é? Sim, sou eu. Ren respondeu casualmente. Posso me juntar a vocês? Fique à vontade. Ren suspirou antes de apontar para o lado direito da mesa, onde havia um espaço vazio. Os olhos de Emma brilharam de alegria. Obrigada. Ela então se sentou desajeitadamente e chamou um garçom. Com licença, posso pedir algo? A voz alta de Emma reverberou por todo o estabelecimento. Virando a cabeça, os olhos de Amanda logo se encontraram com os de Ren. Então, voltando a atenção para Emma, como se estivessem sincronizados, ambos suspiraram ao mesmo tempo. Ah! Levantando as cabeças, seus olhares se encontraram novamente e uma risada escapou dos lábios de Amanda. Hehe. Ren apenas sorriu em resposta. Mas era claro para Amanda que ele estava tentando segurar o riso. O que há de tão engraçado? A voz de Emma soou de repente. Com a cabeça virada e os olhos semicerrados, ela alternava o olhar entre Amanda e Ren. Vocês não estão rindo de mim, estão? Não. Virando a cabeça, Amanda fingiu ignorância. Mas, claro, isso não passou despercebido por Emma, que a observava como uma águia. Você está definitivamente mentindo.
Diga-me do que estavam rindo. Com a cabeça virada, a boca de Amanda permaneceu fechada. Não importava o quanto Emma protestasse, ela apenas continuou ignorando-a. TSK. Isso continuou por um minuto antes que Emma finalmente cedesse e estalasse a língua. Pegando o menu, ela começou a fazer seu pedido. Felizmente, na próxima hora, nenhum outro incidente ocorreu e todos puderam desfrutar de uma boa refeição juntos. Clank. Voltando para meu quarto depois do almoço, me senti exausto. A comida estava boa, mas era muito mais pesada do que eu esperava. Eu ainda me diverti, não tanto quanto quando Emma se juntou, mas foi divertido. Vou tirar um cochilo. Eu planejava treinar mais, mas me sentia extremamente fatigado no momento. Assim que estava prestes a ir para a cama, meus pés pararam abruptamente e meu corpo congelou. O que é isso? Meus olhos se fixaram no canto do quarto. Mais precisamente, no topo da minha mesa. O que isso está fazendo lá? Eu dei um passo para trás. Um aviso passou pelo meu corpo enquanto meus olhos se fixavam em um pequeno livro vermelho à distância. Desde que fui levado para o monólito, pensei que o livro tinha se queimado em nada. Como não consegui colocá-lo em meu espaço dimensional, pensei que o havia perdido para sempre, mas... por que ele está aqui? Uma inquietação surgiu em meus olhos. Normalmente, eu teria ficado feliz com isso, mas não estava. Para ele aparecer do nada. Algo não estava certo. Respirei fundo, acalmando meus nervos. Olhando cuidadosamente ao redor do quarto para ter certeza de que não havia ninguém presente, dei um passo à frente. Só por precaução, canalizei a mana dentro do meu corpo, pronto para usá-la a qualquer momento. Parando na frente do livro, respirei mais uma vez. Então, estendendo a mão, coloquei minha palma sobre o livro. Nada. Assim que minha mão tocou o livro e nada aconteceu, meus ombros relaxaram um pouco. Talvez eu esteja apenas pensando demais. Ainda assim, isso não significava que eu estava menos alerta em relação ao livro. Como ele apareceu de repente na minha frente? Ele apenas me seguiu automaticamente. Mas por que agora e não antes? Havia tantas perguntas em minha mente, mas não importava o quanto pensasse nelas, não conseguia encontrar a resposta. No final, depois de contemplar a questão por alguns minutos, finalmente decidi abrir o livro. Eu me pergunto se ainda me mostra a perspectiva do Kevin. Minha mão congelou. Flip. Espere um pouco. Mudando a cabeça de um lado para o outro, minha boca tremia ligeiramente. Por que não há nada escrito nele? O livro estava em branco. Completamente em branco. Não havia nada escrito nele. Meus olhos se abriram em grande surpresa ao perceber isso. O que? Sim. Uma luz brilhante de repente disparou do livro, envolvendo meu corpo completamente. O que? Jogando o livro para longe, dei alguns passos para trás, mas antes que eu pudesse dar mais passos para trás, a luz me devorou completamente. O que veio depois da luz foi escuridão. Não consegui dizer por quanto tempo estive fora, mas por um longo tempo, meu corpo ficou dormente enquanto uma pressão pesada pressionava-me de cima. Sentia como se um caminhão tivesse sido colocado em cima de mim. Realmente não consegui colocar em palavras, mas a sensação nunca desapareceu enquanto logo recuperava minha consciência. Abrindo os olhos abruptamente, sentei-me ereto. Ou pelo menos tentei, mas a pressão pesada que me oprimia de cima impediu-me de fazê-lo. Tive dificuldade para respirar, e minha mente estava turva. Um forte cheiro de álcool invadiu minhas narinas. Eu gemi de dor. Era uma dor indescritível. Enquanto me sufocava, fui privado de oxigênio. Não conseguia respirar, e não conseguia falar. Tudo o que podia fazer era lutar. Minha visão começou a ficar nublada. Não conseguia sentir meus membros. Meu corpo estava dormente, mas não vi nada como minha vida passando diante dos meus olhos. Dói. Eu apertei minha cabeça com força enquanto gritava internamente para mim mesmo. Enquanto segurava minha cabeça, senti uma sensação estranha, mas não consegui identificar o que era. A dor havia dominado toda a minha mente. A dor durou mais de um minuto antes de desaparecer lentamente. O que, aconteceu? Levantando a cabeça, tentei entender o que havia acabado de acontecer, mas quando fiz, meu corpo congelou de repente. O que? Meu coração começou a acelerar, e minha respiração, que já estava difícil, ficou ainda mais ofegante. Impossível, não pode ser.
Baixando a cabeça e olhando para minhas mãos, o horror me atingiu. Ah! Meu coração despencou para o fundo. Por quê? Por quê? Por que eu estou de volta? Capítulo 399. Puro mal e um. The Author's POV. É o mesmo que lembro. Esses eram, de fato, os últimos 2 capítulos que subi antes de morrer. Clique, clique. Movendo o cursor, pressionei o capítulo e verifiquei os comentários. Golgui 85. Autor, tem uma pergunta. Como o Rei Demônio está tentando consumir a Terra? Você disse que era porque isso o ajudaria a romper os limites. Mas por quê? Ele está apenas tentando conquistar todo o universo. Roman, quanto mais leio, mais confuso fico. Mal posso esperar para isso terminar, para finalmente entender por que o Kevin agiu tão fora do personagem no capítulo anterior. Sinto que falta algo nessa história. Parece que deveria haver mais. Algumas das interações e comportamentos não fazem sentido. Alexi, carregue mais rápido, leve meu dinheiro. Tenho de sobra. Crocs, obrigado pelo capítulo. Alexi, fui o primeiro. Crocs, não, eu fui. Veabo, por que não tem capítulo? Já se passaram 2 dias. Aia! Com as mãos cobrindo a cabeça, reclinei-me na cadeira. O que está acontecendo? Tudo estava igual ao que era no passado. Nada havia mudado. Parecia realmente que eu estava de volta ao meu próprio mundo. Mas... A ansiedade que eu havia reprimido dentro de mim de repente explodiu novamente, fazendo meu estômago revirar. Meus dentes rangeram, e minha perna batia no chão repetidamente. Não, isso não pode estar acontecendo. Eu me recuso a acreditar nisso. Não. Você vai ficar bem. Foi então que uma voz soou repentinamente do canto da sala. Quem? Minha cabeça se virou rapidamente para o lado direito. Para onde a voz veio? O quê? Meus olhos se abriram em choque e meu corpo congelou. Do canto da sala, com um sorriso inocente no rosto, uma figura apareceu lentamente na minha visão. Cabelos negros como a noite, olhos azuis como o oceano, era uma figura familiar. Ele era alguém que eu conhecia muito bem agora. Claro, como eu não poderia conhecê-lo? Hein? Ele não era ninguém menos que a pessoa na qual eu me transmigrei. O verdadeiro Rendover. No vasto e ilimitado espaço de névoa e escombros, o cheiro de sangue pairava no ar enquanto uma pressão poderosa se abatia sobre o mundo de cima. Casas destruídas e corpos mortos estavam espalhados por todo o mundo enquanto a cor vermelha tingia a atmosfera. Com uma explosão ensurdecedora, um dos edifícios desabou repentinamente. Emma! O que se seguiu foi uma voz em pânico enquanto uma figura negra descia rapidamente. Mas antes que pudesse chegar ao edifício, uma voz soou repentinamente nos ouvidos da figura negra. Deixia! A voz era profunda e desprovida de emoções. Cale a boca! A figura negra gritou. Isso, obviamente, não agradou a voz em seu ouvido, que respondeu friamente. O que você está fazendo? Você acha que ela é mais importante do que o que estamos fazendo? Apesar da voz em seus ouvidos, a figura negra ignorou prontamente e continuou correndo na direção onde Emma caiu. Droga, inútil! A outra voz disse friamente. A raiva era palpável em sua voz enquanto falava. O que você está fazendo? Ignore-a. Ela é um fardo. O que é mais importante é derrotar o Rei Demônio. Apesar das palavras da voz, a figura negra continuou a ignorá-la e procurou Emma entre os escombros. Kevin! A voz em seus ouvidos soou novamente. Kevin tocou seu ouvido e desligou os dispositivos de comunicação. Emma! Kevin procurou desesperadamente entre os escombros. Seu rosto estava pálido e seus olhos se moviam rapidamente por toda parte. De repente, Kevin ouviu um gemido fraco vindo do lado direito. Era fraco, mas com sua audição sobre-humana, conseguiu ouvir. Seus olhos brilharam instantaneamente. Emma! Movendo-se pelos escombros, Kevin logo viu uma mão protrusa e imediatamente a alcançou. Apertando a mão, ele acenou com a mão e todos os escombros ao seu redor se pulverizaram, revelando uma figura linda. O rosto de Kevin se iluminou de alegria ao ver Emma novamente, mas essa alegria não durou muito. Com os olhos turvos, Emma olhava para o céu. Sangue escorria do lado de seu rosto. Seu cabelo estava desordenado e cortes profundos apareciam por todo o seu corpo. Ela estava em um estado terrível.
Sentindo algo, os olhos de Emma se agitaram levemente. Kevin, é você. A voz dela era fraca. Tão fraca que parecia o zumbido de um mosquito. Claro, isso não foi um problema para Kevin, que inclinou a cabeça para frente e acenou fracamente. Sim, sou eu. Entendi. Emma sorriu. Era um sorriso fraco, mas havia um olhar de alívio nele. O coração de Kevin afundou ao ver isso. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Estou aqui. Segurando-a em seus braços, Kevin rapidamente a tranquilizou. Aqui, beba isso. Ele rapidamente deu a ela uma poção. Dar a poção a ela foi uma verdadeira luta, pois ela mal conseguia manter a consciência, mas ele conseguiu finalmente fazer com que ela bebesse tudo. Assim que Kevin deu a poção a ela, as feridas de Emma começaram a cicatrizar a uma taxa visível. Um alívio apareceu no rosto de Kevin ao ver isso. Mas esse alívio não durou muito, pois os olhos de Emma se abriram amplamente de repente. O corpo de Emma começou a convulsionar de repente. Espuma escapou de sua boca enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente. Emma! O pânico tomou conta de Kevin enquanto ele a segurava em seus braços. O que aconteceu? Tenho certeza de que dei a poção certa. Como sua condição piorou? Tirando outra poção de seu espaço dimensional, Kevin a forçou a beber, mas não adiantou, pois seu corpo continuava a tremer. Com os olhos bem abertos, olhando para o céu, o corpo de Emma continuava a tremer. A cada segundo que passava, sua condição parecia piorar. Mordendo os lábios, Kevin tocou o dispositivo de comunicação em seu ouvido. Apenas aguarde, Emma. Mas antes que ele pudesse falar, com um som fraco, o corpo de Emma parou de tremer de repente. O rosto de Kevin empalideceu. Estendendo a mão, com um dedo tremendo, ele tentou sentir seu pulso. Não, N. Não me deixe. Não, por favor. Apesar de suas várias tentativas de sentir seu pulso, ele não sentiu nada. Ela estava morta. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto seu corpo se dobrava. Ele de repente sentiu como se toda a energia dentro de seu corpo tivesse sido drenada. O mundo de repente ficou cinza. Não pode ser. Não, por quê? Com Emma em seus braços, a dor atravessou seu rosto enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente. Então, levantando a cabeça e olhando para o céu, em direção à massa vermelha à distância, Kevin gritou com todas as suas forças. Seu grito desesperado e doloroso ressoou por todo o mundo. Dentro de uma tenda, não muito longe de onde Kevin estava, um homem observava o painel exibindo a batalha que ocorria. Seus olhos estavam desprovidos de emoções. Na verdade, havia uma profunda crueldade escondida neles. Observando Kevin, que estava de luto pela morte de Emma, o homem não sentia nada. Em vez disso, havia um traço de desgosto em seu rosto. Tocando o ouvido direito para desligar o dispositivo de comunicação, ele desviou o olhar da tela. Quão inútil! Sua voz sem emoção ecoou pela sala. Você tinha uma única tarefa, e apenas uma. Derrotar o Rei Demônio. Ainda assim, deixou que essas emoções o influenciassem. Quantas vezes isso já aconteceu? Uma profunda decepção cruzou seus olhos enquanto ele olhava para um pequeno frasco em sua mão. Era um frasco semelhante ao que Kevin havia dado a Emma. Eu não teria que recorrer a isso se você não fosse tão compassivo. Espero que a morte dela finalmente clareie sua mente. Colocando o frasco de lado, o homem voltou sua atenção para a tela. Não importa quão importante você seja, uma peça deve agir como uma peça deve agir. Levantando a cabeça, o homem se sentou em uma grande cadeira e apoiou o rosto no braço. Espero que isso finalmente clareie sua mente. Capítulo 400. Puro Mal e 2. The Author's POV. Clank. Eu conheço um lugar legal. Fechando a porta atrás de mim, segui Ren para fora do meu apartamento. Depois de dar uma olhada ao nosso redor, decidimos ir para um lugar melhor para conversar. Simplificando, meu apartamento estava muito sujo para ficarmos lá. Somente o fedor de álcool era suficiente para nos fazer querer sair de lá. Enquanto seguia Ren, muitas perguntas surgiam na minha mente. Como que ele estava fazendo aqui? E por que estava no meu apartamento? Mas, acima de tudo, eu finalmente me sentia calmo. A presença e a existência de Ren me traziam uma sensação de tranquilidade. Se ele estava aqui, isso significava que tudo o que tinha acontecido comigo não era apenas um tipo de sonho. Eu não estava em coma,
e realmente havia reencarnado naquele mundo. É real. O que eu passei não era fruto da minha imaginação. Sabendo disso, consegui me recompor. Depois que nos separamos, a escuridão tomou completamente minha consciência. Pensei que finalmente tinha ido para sempre, mas antes que eu percebesse, me encontrei neste mundo. Caminhando pelas ruas, a voz de Ren chegou aos meus ouvidos. Não foi nem por tanto tempo. Provavelmente 1 dia e meio. Justo quando pensei que nunca mais me associaria à minha antiga vida, você apareceu de repente. Para ser honesto, não esperava te ver tão cedo. Minhas sobrancelhas se franziram lentamente. Provavelmente 1 dia e meio. Não esperava te ver tão cedo. De fato, se não estivesse errado, apenas 2 dias tinham se passado desde que eu morri neste mundo. Assim como o outro Ren disse, o tempo que ele estava aqui somava cerca de 1 dia e meio. No começo, fiquei um pouco confuso com este mundo. Como assim? Tudo parece muito menos avançado do que eu lembrava anteriormente. Não havia trens aéreos, dispositivos holográficos, ou qualquer coisa remotamente próxima desse nível de tecnologia. Os pés de Ren pararam abruptamente. Além disso, não há mana neste mundo. Suas sobrancelhas estavam franzidas em uma fron apertada. Dando mais um passo à frente, Ren continuou. No começo, eu estava muito assustado. Assustado com a ideia de entrar em um mundo em que nunca estive, mas pensando no fato de que minha família estava bem e que estavam em suas mãos, me senti um pouco reassurado. Parando em frente a um café, Ren entrou no lugar. Eu o segui. Ele então pediu um café, e eu fiz o mesmo. Eu conhecia bem o lugar em que estávamos. Lembrava de ter vindo aqui algumas vezes no passado. Não era ruim. Como eu estava dizendo, justo quando eu tinha aceitado este mundo, você apareceu do nada. Levantando e abaixando a cabeça, os olhos de Ren passaram por mim antes de ele apertar os olhos. Depois de um tempo, aparentemente tendo tomado uma decisão, ele de repente perguntou: é assim que você se parecia antes de vir para o meu mundo? Minha boca se contraiu com sua pergunta. Eventualmente, acenei com a cabeça. Sim. Entendi. Ren tomou um gole de seu café antes que suas sobrancelhas se franzissem de repente. Estranho. Ele murmurou suavemente. Ouvindo suas palavras, minha cabeça inclinou-se. O que há de tão estranho em eu me parecer assim? Sim, eu estava acima do peso. Muito acima do peso, se eu tivesse que ser franco, mas realmente era tão estranho. Bem, talvez fosse, já que ele nunca teria pensado que o cara que assumiu seu corpo era alguém como eu. Oh! Ren cobriu a boca com a mão antes de acenar. Não me entenda mal. Não estou dizendo que o fato de você ser gordo é estranho. Estou apenas mais preocupado com outras coisas. A careta em meu rosto se aprofundou. Do que você está falando? Ren colocou sua xícara para baixo. Seu rosto ficou sério. Eu não sei, é só que acho este lugar esquisito. Esquisito. Olhando ao redor, não vi nada de estranho. Tudo estava exatamente como eu lembrava de minhas memórias. A vista, o cheiro, as pessoas e a atmosfera. Não havia nada de estranho no que eu estava vendo. O que havia de tão esquisito neste lugar? Foi então que um pensamento repentinamente me atingiu e uma expressão de compreensão surgiu em meu rosto. Ah, certo. Ele pode estar se referindo ao fato de que não estava acostumado com a tecnologia moderna. Um leve sorriso surgiu em meus lábios enquanto tentava tranquilizar Ren, mas antes que eu pudesse terminar minha frase, ele me interrompeu abruptamente. Meu rosto congelou como resultado. Eu entendo o que você quer dizer, não se preocupe com isso. Tudo é igual ao BA. Não, não é isso. O que você quer dizer? Mordendo a ponta de seu dedo, Ren bateu na mesa com a outra mão. Nos próximos segundos, ele não disse nada. Ele estava apenas olhando em branco para a distância. Você por acaso tem seu documento de identidade com você? Ele perguntou de repente. Minha cabeça se inclinou para trás, perplexa. Meu documento? Por que você está me perguntando sobre meu documento? Ele estava tentando se passar por mim? De fato, ele era um ninguém neste mundo, mas isso realmente não funcionaria. Nós éramos completamente diferentes. Você tem ou não? A voz impaciente de Ren chegou aos meus ouvidos. Sim. Fiquei um pouco surpreso com sua impaciência, mas ainda assim concordei. Esticando a mão até meu bolso, tirei minha carteira e peguei meu documento de identidade. Aqui. Deslizei-o para Ren, que o pegou e analisou.
Um profundo silêncio nos envolveu enquanto Ren examinava cuidadosamente o cartão em sua mão. Não demorou muito para que ele terminasse de olhar. Como eu esperava. Ele colocou o cartão de volta na mesa. O que você encontrou? Eu perguntei por curiosidade. Ren apontou para meu documento. Sua expressão estava extremamente séria. Veja por si mesmo. Inclinando a cabeça, baixei os olhos e encarei meu documento de identidade. Não vejo nada de errado com isso. Minha boca congelou. Estendendo a mão à frente, deslizei o cartão para mais perto de mim. Baixando a cabeça, examinei meu documento de identidade mais de perto. O que está acontecendo? Um choque tomou conta do meu rosto enquanto eu encarava meu cartão. Levantando a cabeça, olhei para Ren. Onde está meu nome? Havia uma foto minha, meu endereço, data de nascimento, e todas as informações que um documento de identidade deveria ter. No entanto, não havia meu nome. Espere um minuto. Algo não está certo. Eu cocei a parte de trás da cabeça. Qual era mesmo meu nome? O que? Inclinando-me para frente, massageei a cabeça. Mesmo depois de retornar, não consegui me lembrar do meu nome verdadeiro. E agora até meu próprio documento não tinha meu nome? Algo estava errado. O que diabos está acontecendo? Ren, posso te chamar assim? O outro Ren perguntou cuidadosamente. Olhando para ele mais uma vez, acenei com a cabeça. Sim. Eu já estava acostumado a ser chamado assim. O outro Ren acenou antes de se recostar na cadeira. Deixe-me te fazer algumas perguntas. Pode perguntar. Você se lembra dos rostos dos seus pais? Os rostos dos meus pais. Fechei os olhos e tentei lembrar. Em branco. Por que não consigo me lembrar dos rostos dos meus pais? Minha respiração começou a ficar mais pesada. Você não consegue lembrar. A voz de Ren chegou até mim. Com a cabeça ainda baixa, balancei-a. Certo, deixe-me te fazer outra pergunta. Qual era o nome da universidade que você queria entrar? Meus olhos brilharam. Esta resposta eu sabia. Levantando a cabeça, disse com confiança. Universidade A. Universidade A. Ren repetiu. Com a cabeça inclinada e olhando para mim de cima, ele tinha uma expressão questionadora. Você tem certeza? Sim. Eu acenei com confiança. Esta resposta eu não tinha esquecido. Como poderia esquecer minha universidade dos sonhos? Ren. Uma expressão preocupada apareceu no rosto do outro Ren. Minhas sobrancelhas se franziram ao ver seu rosto. Havia algo errado com minha resposta? Eu não achava. Encontrando seus olhos, perguntei. Há algo errado com minha resposta? Ren coçou a lateral da cabeça. Como posso dizer isso? Mas, existe realmente uma universidade chamada Universidade A. Esse nome faz sentido para você? Sim, tenho certeza. Minha voz foi se tornando mais baixa. A confiança que eu tinha começou a se dissipar. Dúvidas começaram a surgir em meu corpo enquanto minha boca se abria e fechava várias vezes. Universidade A, esse é realmente o lugar que eu queria ir. Encontrando os olhos do outro Ren, a ansiedade dentro de mim só crescia. Algo estava seriamente errado com a situação. Eu respirei fundo para me acalmar. Claro, isso não ajudou, pois a sensação estranha em meu peito nunca desapareceu. Levantei minha mão direita e comecei a roer minhas unhas. Ren, que estava sentado à minha frente, permaneceu quieto durante todo o tempo. Ele tinha um olhar pensativo no rosto. Tepe, tepe, tepe. Com as pernas cruzadas, seu braço esquerdo batia na mesa. Então, levantando a cabeça, ele perguntou. Pelo que você me disse, parece que há algo realmente bagunçado em suas memórias antes de entrar no romance. Como se alguém estivesse tentando manipular. Um pensamento repentinamente me ocorreu e eu interrompi o outro Ren. Espere, como você sabe que o mundo de onde você veio é um romance? E como suas perguntas estão tão certeiras? Como ele poderia saber disso? Somente eu conhecia a senha do meu laptop. Levantei-me. Há algo que você não está me contando. Um silêncio envolveu nossa área enquanto Ren e eu nos encarávamos. Então, abaixando a cabeça e olhando para o relógio, Ren murmurou. Parece que não teremos tempo para continuar nossa conversa. Minha cabeça se inclinou para trás, perplexa. O que? Chua. Antes que eu pudesse terminar minha frase,
Uma luz brilhante semelhante à de antes envolveu todo meu corpo e senti minha existência desaparecer completamente. Observando a figura de Ren sendo lentamente envolvida pela luz, o outro Ren permaneceu sentado em sua cadeira. Ele assistiu enquanto Ren desaparecia diante de seus olhos. Enquanto observava, sua anterior fachada inocente começou a se desmoronar e o que a substituiu foi um olhar frio e indiferente. Craque, craque, craque. Fissuras começaram a se formar ao redor do mundo antes de se despedaçar completamente como vidro. Crash. O que veio a seguir foi uma escuridão sem fim. Passo, passo, passo. Levantando-se, Ren caminhou lentamente em meio à escuridão. Não demorou muito para que seus pés parassem. Levantando a cabeça, Ren se deparou com um orbe branco com fios negros girando ao seu redor. No momento em que os fios negros tentavam prender o orbe branco, apesar de seus muitos esforços, os fios negros estavam lentamente sendo empurrados para trás. Encarando o orbe com um olhar indiferente, Ren piscou lentamente. Parece que este também pode ser um fracasso. Ele murmurou em silêncio. Fechando os olhos e estendendo a mão, ele colocou a palma da mão no orbe branco. Preciso te dar crédito por conseguir escapar da minha influência. Ren lentamente levantou a cabeça. Mas não pense nem por um segundo que isso é tudo. De repente, seu rosto se contorceu enquanto os fios negros ao redor do orbe dançavam selvagemente, tentando o máximo possível prender o orbe. No entanto, ainda assim não foi possível. Percebendo que os fios não podiam fazer nada contra o orbe, o rosto de Ren voltou à sua expressão impassível. Todas as peças já foram colocadas em movimento há muito tempo. Não pense nem por um segundo que você escapou de mim. Eu sempre estarei aqui. Suas palavras frias se espalharam pelo espaço vazio. Então, ao retirar a mão do orbe, a escuridão envolveu completamente seu corpo. Seus olhos azul escuros brilhavam em meio à escuridão. Antes que sua figura desaparecesse completamente, abrindo a boca, ele proferiu mais algumas palavras. Kevin. Flutuando no vazio, suas palavras logo desapareceram junto com seu corpo enquanto a escuridão tomava conta do mundo. Não pense nem por um segundo que isso acabou.